Bom, meio de 5, né? Vamos lá, vamos começar aqui é, o exercício. Então, de novo, como isso aqui está indo para o YouTube, né? Meu nome é João Pedro, eu estou ajudando aqui o pessoal da Maratona de Programação, da Unifei Itabira, né? O grupo ali é, Tamaro Taka. E eles pediram uma ajuda aqui com os exercícios, ajuda para treinamento. Então estou repassando aqui com eles. E aí essas lives são mais para ficar documentado, para poder é, ajudar futuramente nos treinamentos, né? Isso aqui vai ficar gravado depois. Então estou gravando essas lives aqui para o pessoal tirar dúvida também. É, e eles me pediram aqui no Discord para resolver esse exercício aqui com eles, né? Para tirar dúvidas nesse exercício aqui. Então vamos repassar. Então É, não sou afiliado a. Só avisando, não sou afiliado à universidade, sou um ex-aluno. Ah, hoje eu estou auxiliando eles aqui, tenho alguns contatos com muita gente ali dentro ainda, então estou ajudando aqui pro treinamento do pessoal da Unifei Itabira, né, na maratona de programação. Bom, vamos passar aqui pelo exercício então. Esse aqui foi um exercício da Maratona Mineira de Programação, se não me engano, de 2022. É, e não ali anunciado então. Pedro é um artista pop que anda fazendo muito sucesso no Brasil. Suas músicas estão em todas as rádios e os cachês de seus shows estão cada vez mais altos. Ele está realmente no topo da sua carreira. Pedro está planejando uma grande turnê e irá rodar o mundo todo, porém está com dificuldade em definir os dias dos shows. O valor do cachê do Pedro varia diariamente, depende do dia da semana, mês, previsão do tempo, do dia, etc. Ele quer organizar os shows de modo que o seu cachê seja o mais alto possível. Porém, ele não quer fazer shows em dias consecutivos, pois isso deixaria muito cansado e ele não conseguiria dar o seu melhor. Você pode ajudá-lo com isso? Dada a quantidade de dias que durará a turnê, o valor do cachê de cada dia, ajude Pedro a encontrar o maior valor possível que ele pode receber somando todos os shows. Lembrando que Pedro não pode realizar shows em dias consecutivos. Né? É... E aí, Thaís, tudo bom? É... Dando um oi pra você também. Qualquer dúvida, não sei se eu sei que o Discord está bloqueado na faculdade, mas qualquer coisa também vocês podem mandar por aqui no chat, viu? Tô vendo aqui que você mandou oi, então qualquer coisa manda aqui. Ah, então vamos dar continuidade, né? É, vamos ler aqui o input. A primeira linha de entrada contém o inteiro n, a quantidade de dias que durará a turnê. Cada uma das próximas n linhas seguintes contém o inteiro cada, É, cada uma das próximas N linhas seguintes contém o inteiro KI representando o valor do cachê do Pedro no dia I. O output deverá ser um único inteiro X, com o valor máximo do cachê de Pedro que Pedro pode receber durante a turnê. Ah, beleza. Né? Então, a gente estava trabalhando problemas de programação dinâmica, e aí isso aqui identificaram certo, é um problema de programação dinâmica. E como é que a gente vai modelar isso aqui, né? Então, lembra que a gente estava falando ontem sobre recursão, né? Programação dinâmica é sempre você primeiro achar a relação recursiva e depois você armazenar os valores intermediários daquela computação, daquela programação, daquela modelagem recursiva que você fez. Então, deixa eu copiar isso aqui. Copiar o enunciado. E vamos aqui pro nosso quadro, né? O, se o meu PC não travar. Thaís, como é que tá meu áudio aqui hoje? É, ontem eu tava tendo alguns problemas. Será que você consegue me dizer se o áudio tá bom?
Obrigado. Bom, pelo jeito o Chrome não está querendo colaborar, né? Vamos ver se... Reabrir, ele travou de novo, né? Vamos... Bom, vamos colar aqui então a imagem. Vamos só escrever aqui o problema, né? Ah, então a gente tem aqui os dias que o Pedro consegue fazer a turnê, né? Dia 1, vou dar um zoom aqui, né? Dia 1, dia 2, 3 e assim vai. E nesses dias ele vai receber aquele cachê que nós temos aqui, né? Então vamos pegar o primeiro exemplo aqui, que a gente tem esses valores aqui, copiar esse primeiro input, né? Colocar até aqui assim. E o que a gente sabe aqui, né? Então vamos primeiro pensar numa versão mais simples desse problema, né? Que é qual que seria o cachê do Pedro se ele só tivesse o primeiro dia de apresentação, né? Então vamos falar aqui que a gente tem uma fn que vai ser a nossa função que vai computar qual que é o máximo que o Pedro consegue receber no enésimo dia que ele apresenta, né? E aí vamos tentar entender aqui. Aliás, isso aqui vamos colocar. Nós somos programadores, né? Nós começamos a contar do zero. Vamos colocar aqui o zero, né? Qual que seria o cachê do Pedro se ele só tivesse o primeiro dia para apresentar, né? Se ele não tivesse nenhum outro dia agendado? A gente sabe que o cachê do Pedro, se ele só pode apresentar aquele primeiro dia, é o valor do ingresso naquele primeiro dia, né? Então vamos falar que aqui no nosso caso, o nosso f de 0 vai ser 5. Ah, e se o Pedro só tem 2 dias para apresentar? Se ele tem que escolher se ele apresenta no primeiro ou no segundo dia, né? Qual que é o máximo que o Pedro consegue receber? Bom, o máximo que o Pedro consegue receber, se ele só tem o primeiro e o segundo dia para apresentar, é o cachê máximo entre o primeiro e o segundo dia, né? Porque ele vai ter que escolher um deles para apresentar e aí o que ele vai receber é o cachê daquele dia. Então vamos falar aqui que o nosso f de 1 vai ser igual, no nosso caso aqui o máximo vai ser o 5 também, né? Vamos colocar aqui a 0 para falar que é o dia 0 e aqui máximo de A0 ou A1.
para falar que é o máximo entre o dia 0 e o dia 1. Né? Beleza, até aqui tranquilo? Qualquer coisa manda no chat. Eu sei que o YouTube dá um delayzinho aqui no chat, mas se tiver qualquer dúvida aqui, eu estou acompanhando aqui do lado também. E vamos então agora pensar nos próximos dias. O que o Pedro tem aqui, né? Como é que ele pode maximizar o cachê dele naquele dia, né? Então, como é que a gente acha o nosso F de N aqui? Bom, o Pedro ele tem duas escolhas, né? E esse meu negócio aqui ficou feio, mas vamos assim mesmo. Ele vai ou apresentar naquele dia, e aí ele deixa de apresentar no dia anterior, né? Ou ele pula aquele dia e aí ele consegue apresentar no dia anterior. Então, o máximo que o Pedro consegue receber, né? O máximo que o Pedro consegue receber vai ser o valor máximo das escolhas que ele pode fazer. E qual que é o valor máximo das escolhas que ele pode fazer? Então vamos supor que ele apresente hoje, né? Então o valor máximo do que ele pode receber é o cachê de hoje, então AN, que é o cachê de hoje, mais o valor máximo dos meus 2 dias anteriores. Qual que é o valor máximo dos meus 2 dias anteriores? Bom, eu sei que Fn aqui é a função que computa o meu valor máximo no meu dia n, né? Então, o valor máximo em 2 dias anteriores é a minha f de n menos 2. E se ele resolver não apresentar hoje, né? Então, o máximo que ele vai receber hoje é o máximo que ele recebeu até ontem, porque se ele não está apresentando hoje, não está recebendo hoje, então o máximo que ele consegue hoje é o valor o máximo que ele recebeu até ontem. Qual que é o máximo que ele recebeu até ontem? Bom, a minha Fn computa o máximo até o dia n, então o máximo até ontem é a minha f de n menos 1. Tá claro aqui? Vou dar uns minutinhos aqui, ver se para responder aqui no chat, só para dizer se tá claro ou não até aqui. Se tiver, eu continuo. Se não tiver, eu paro, dou mais um tempo. Thaís, Brenda, não sei quem mais está acompanhando. Se alguém estiver acompanhando no Discord também, se puder comentar se tá claro, se tem alguma dúvida até aqui, eu agradeço. Não, beleza. Então vamos pensar como é que a gente vai armazenar essa, e- esses valores intermediários, né? Porque a gente já achou aqui a nossa função recursiva, né? Vamos então pensar como é que a gente pode armazenar. E tem formas assim que vão ficar mais eficientes e tudo mais, mas uma forma muito simples que que vai ser muito similar ao que vocês vão implementar nos outros problemas de programação dinâmica é simplesmente ter aqui um vetor. Então, esse aqui foi nosso input,
Vamos colocar aqui esse nosso vetor aqui embaixo, que vai ter a nossa computação até agora. Então vamos lá. Primeiro caso, a gente lembra que no dia 1, o máximo que ele consegue conseguir é o valor daquele dia. Então, 5, né? No dia 2, qual que é o máximo que ele consegue conseguir de cachê? É o máximo entre 5 ou 2, né? No caso, 5. No dia 3, é o máximo entre 5, que é o máximo que ele recebeu até o dia anterior, ou 3 mais 5, 8, né? 3 mais 5 aqui embaixo, né? 8. Então, 8. No dia 4, é o máximo entre 8 ou 10 mais 5, 15. E aí a gente pode continuar aqui, né? Eu poderia fazer todos, mas eu acho que já deve estar claro esse negócio, né? Eu só estou armazenando num valor, num vetor, essa relação aqui. E a minha enésima posição no vetor é o valor da minha fn. Vamos implementar isso aqui no código então, né? Então, vocês pediram para fazer em C++, né? Vamos colocar aqui. Include string include vector main return. Bom, agora a gente já sabe o algoritmo. Uma coisa que a gente tem que perguntar é, na hora que a gente for implementar, tem alguma coisa que pode nos atrapalhar aqui na entrada do usuário, né? E é aí que a gente descobre que Pedro é um cara rico, né? Pensa num cara rico, um cara mais rico assim do que o GDP global, né? O PIB global. Por quê? Ele pode receber de cachê, né? Que é bilhão ou trilhão? Acho que é bilhão, né? 10 a nona. Pode receber 1 bilhão de cachê por cada dia que ele apresenta, né? E ele está apresentando por 10 mil, 10 mil dias, né? Então o que a gente tem aqui? Pensa você somar 10 a 9 por 10 a 5 vezes. É a mesma coisa que você multiplicar esse por esse. Então você sabe que o valor máximo que você vai ter aqui no output é 10 a 14, né? Bom, o nosso int ele tem 32 bits, né? Eu vou mostrar um truque para vocês que de conta de padeiro, assim, conta de engenheiro para saber qual que é o valor máximo que você pode ter num valor inteiro, né? Então a gente sabe que o máximo, né, do inteiro vai ser 2 elevado a 31 menos 1, né? Ou se a gente estiver usando unsigned, vai ser 2 a 32 menos 1. Só que a gente sabe que 10 é que o logaritmo de 10 na base 2 é mais ou menos, né, 3. Na verdade é 3,30 e pouco assim. Então como é que a gente converte isso aqui para base 10? A gente pode simplesmente dividir por 3. Arredonda para baixo porque isso aqui vai ser mais do que 3, né? Mas, por exemplo, 2 a 32, isso aqui é mais ou menos, né,
10, opa, 10 a décima, né? Então a gente sabe, né, se a gente sabe que o cachê dele vai ser na faixa, pode chegar até 10 a 14, não vai caber no inteiro, né? Então, na hora que a gente for implementar, a gente tem que usar long, né? Long, long. Então, vamos implementar aqui, né? Voltar para o C++. Então, a gente tem o número n. Então, esse aqui pode ser inteiro, não tem problema, porque 10 a quinta cabe tranquilamente no inteiro. E aí a gente vai ter um vetor de long, long, chamado k. O k até que não precisava ser long, long, porque o k ele cabe 10 a nona, né? Mas vou colocar aqui só para manter, manter do mesmo tipo. Vamos fazer C in n, né? E aí k.resize n, né? Então a gente tem aqui nosso vetor, preencher o vetor, então for int igual a 0 e menor que n e mais. E aí estender sem k i. Fizemos aqui um input. Bom, vamos então agora para a nossa parte da programação dinâmica, né? Então a primeira coisa que a gente tem que saber, esse n ele pode ser 1, né? E como a gente está olhando para 2 para trás, se a gente entrar tentar acessar o índice menos 1 do nosso vetor, vai dar problema, né? Problema de memória aqui. Então a gente não quer que essa recursão execute naqueles nossos primeiros casos base. Uma coisa importante, né? Eu estou falando para vocês, recursão, 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 só porque a gente modelou o problema de forma recursiva, não significa que a gente tem que resolver ele com uma recursão, tá? Isso aqui, essa recursividade aqui, ela é mais na modelagem do que do que realmente a função que a gente está implementando, né? É só uma relação de recorrência, né? Não necessariamente uma função chamando ela mesma. Uma função chamando ela mesma, mas não a recursão no código, né? Então vamos lá. Então, se o nosso valor de n for igual a 1, bom, a gente já sabe qual que é o caso, né? std cout 0. E se ele for maior que 1? O que a gente vai fazer? Só colocar aqui. Bom, vamos criar aqui um vetor. Agora sim, tem que ser de long long. Né? Qual que é o tamanho desse vetor? Ele é um vetor de tamanho n. Então vamos chamar aqui o vetor de DP, de Dynamic Programming, né? E ele é um vetor de tamanho n. Então nós vamos declarar.
Bom, a gente sabe que o valor zero desse vetor vai ser igual ao nosso K0. Né? E o nosso valor 1 desse vetor? Isso aqui vai ser igual ao máximo entre o valor no 0 e o valor no 1. Né? Bom, como é que eu computo o máximo aqui? Tem várias formas, eu posso incluir, tem a classe algorithm, eu posso implementar uma função. O que eu mais gosto de fazer é implementar aqui um macro, que é max b. Que esse negócio vai retornar? A maior que b? Se sim, A, se não, B. Né? Só um ternáriozinho aqui para a gente implementar a o nosso máximo ali. Então, max K0 né? E aí que a gente entra na programação dinâmica. Então, for, a gente vai fazer isso com for normal, né? Até isso aqui para consistência. Nosso for int i igual a 2 i menor que n e mais. E o que vai estar dentro desse nosso for? A gente vai estar fazendo essa nossa função aqui. Né? Então a gente vai estar falando que o valor da nossa função ali, então lembra que no nosso vetor a gente vai estar sempre colocando esse dpi, esse vetor dp no índice i é a mesma coisa que eu falar que eu estou avaliando a minha função f na posição n aqui. Né? E o que ele vai ser? Ele vai ser o máximo entre o valor na posição anterior e o valor, né, do cachê na posição atual, mais o valor da minha função f de n ali na minha posição há 2 dias antes. Né? Então, isso aqui, deixa eu ver, só para deixar mais fácil de ver, eu vou deixar tudo na mesma ordem. Aqui e aqui. Né? Então isso aqui é a mesma coisa de eu estar fazendo. Isso aqui é a mesma coisa dessa minha função aqui. Note que como eu estou iterando a partir do i igual a 2, eu não tenho o mesmo problema que eu tinha aqui, né? Para o meu n igual a 1, né? Porque eu vou estar sempre olhando pro a partir do meu terceiro elemento, né? Então, se eu tiver um n igual a 2, por exemplo, ele vai executar aqui, vai pular todo esse for, e aí eu só mostro esse valor. E o que eu quero imprimir então? Eu quero imprimir meu k de n-1, né, que é o meu último elemento do... O meu k não, desculpa, eu quero imprimir meu dp na posição n-1, que vai ser o último valor da minha função, né? Depois que eu executo tudo. Bom, tá aqui o código.
Eu tenho esse scriptzinho aqui, depois eu passo para vocês também, mas é só para compilar o programa. Mais porque ele é bem parecido com o que vai estar na maratona de programação, né? Você vai estar usando ali o GCC, né? Então aqui eu declarei o C++11. Faz tempo que eu não estou na maratona, então não sei qual que é a versão de C++ que eles estão usando lá. Essa é a otimização que eles colocam, né? O2. E aí eu só compilo aqui o meu programa. Isso aqui eu estou executando ele com o meu arquivo de input e jogando o output do meu programa no meu arquivo de output. E aí eu só imprimo na tela o meu programa o meu output. E aí vocês podem ver que eu estou no Windows, mas aqui no meu terminal, aqui embaixo, eu estou usando o WSL, né? O WSL é aquele Windows Subsystem for Linux, é basicamente uma máquina Ubuntu aqui no meu computador que está rodando isso. Então eu consigo rodar os comandos do Linux e tudo mais aqui dentro, né? Implementei aqui o programa, vamos testar. Ah, criar aqui um novo arquivo de input. Beleza. Eu vou colocar aqui embaixo no meu terminal compile C. Ah, ah, ponto barra compile.sh C. Acho que ele não gostou muito que eu tenha feito dessa forma aqui, né? Que é macro é mais chatinho. E tinha mais uma vírgula ali na frente. Bom, vamos ver. 42, né? Vamos conferir aqui. 42. O input de baixo. 19. 19, então bateu. Vamos. Não fiz login. Vamos enviar. Choose file. C.cpp. Quero programar em C++. Enviar. Enquanto está testando aqui, vamos para as dúvidas, né? Thaís, não tem como fazer esse código apenas com um for, colocando esse processamento enquanto preenche o vetor? Tem sim. Uma curiosidade, João, por que você utilizou std ao invés de usar namespace std? Não seria mais fácil para escrever? Então, std dois pontos eu usei mais porque eu tô acostumado, sabe? Para maratona, se você quiser colocar using namespace std, é até melhor, porque é menos coisa para digitar, você vai digitar mais rápido, né? Eu coloquei o std na frente, std dois pontos, porque o porque assim, o std em si na programação ele não é visto como uma boa prática de programação você colocar using namespace std. Mas dentro da maratona, que você só está tentando escrever o código o mais rápido possível, né? É super tranquilo colocar using namespace std. Para a Thaís, vamos implementar esse código da forma que a Thaís comentou, que é super tranquilo de fazer também, né? Então eu posso vir aqui colocar. Deixa eu ver como que eu faria isso aqui.
Ahn, então eu colocaria aqui std vector. Antes de implementar, só para vocês verem, tá aqui, tá aceito o código, né? Vector long, e aí programação dinâmica, né? Tá. E aí eu só tenho que pensar um pouquinho, mas aí eu vou ter aqui também dp.resize n, né? Beleza, então vamos fazer aqui. Então a gente sabe que n é pelo menos 1, então std sem k0, né? E a gente sabe também que o dp0 é igual a k0. Tá. E aí a gente pode fazer for int e tá, eu teria que pensar um pouquinho no detalhe de como implementar isso, mas assim, uma coisa, de qualquer forma, se você fizer tudo dentro do mesmo for, né, pro opa, pro computador em si, não vai fazer diferença, tanta diferença assim, eu rodar essas operações num só for ou nesses dois fors. Porque se eu estou iterando pelos meus elementos, não importa se eu itero, se eu tenho um só for e eu estou fazendo duas operações nesse um só for, ou se eu tenho dois fors onde eu faço uma operação em cada for, né? Você tem algumas diferenças de cache, talvez, né, por poder carregar aquilo tudo na memória mais fácil, mais rápido, talvez, né, uma diferença, mas em geral, assim, não, como você ter dois fors, cada um com uma operação, e você ter um for com duas operações, daria na mesma, né? Depois eu penso numa forma e coloco aqui, Thaís, tô dentro do mesmo for. Mais alguma dúvida em relação ao problema? Tudo claro? Ficou tranquilo? No Discord também, se alguém comentou alguma coisa. Beleza. Botelho. Problema de programação dinâmica. Eu vou optar normalmente em programar em C++, pensando em relação de tempo. É possível a pessoa abordar, por exemplo, em Python. Então, eu acho que, pessoalmente, em maratona, eu acho que é difícil a gente ir para outra linguagem diferente do C++, se a gente não precisar usar Big Int. Mas isso é uma coisa assim minha, uma coisa que eu tive quando eu estava competindo na maratona, né? Por quê? Não, o Python vai ser mais rápido de implementar, né, talvez, não sei se alguém aqui programa em Java também, enfim, você vai ter outras linguagens que vão ter outras vantagens e desvantagens. Mas o C++, ele é muito rápido, né? E quando
os jurados eles escrevem os problemas para a maratona, eles escrevem com o C++ em mente. E aí eles fazem os testes, veem quanto tempo vai demorar e tudo mais, e calibram aquele tempo, aquele time limit do problema para o C++. E aí eles vão colocar um time limit diferente para as outras linguagens. Então, por exemplo, sei lá, se você escreveu em Python, se eles estão te dando 1 segundo para esse problema, eles vão te dar 3 para o Python, sabe? Alguma coisa do tipo, né? É, o time limit não é o mesmo quando coloca do C++ para o Python. Eu já vi em maratona que eu participei problemas onde a implementação estava certa, o algoritmo estava certo, estava tudo correto que o time implementou, mas porque eles colocaram em Python tava dando time limit, porque não tinha sido ajustado tão bem assim o time limit para o Python. Então é só mais um risco que eu não quero correr, sabe? Eu não quis correr na maratona. Esses problemas eles são curtos, né? Eles não são tão complicados assim. Daria para fazer em Python também, é super tranquilo. É, se vocês quiserem, até eu posso implementar aqui um exemplo em Python para gente, mas é muito mais por essa questão que eu não que eu coloquei que eu prefiro pessoalmente mexer com C++. Eu acho que nesse problema especificamente, uma das vantagens de implementar em Python, que o C++, vocês viram aqui que eu errei algumas, né? Justamente por causa da pegadinha que ele dá no C++, que é aquela de você ter que usar long long ao invés de usar int, né? Então o Python ele por padrão já é precisão arbitrária, né? Você já tem aquela você tem o não tem limite no seu inteiro. Então talvez isso seria uma vantagem do Python nesse problema específico. Ah, mas é mais isso. Mais alguma dúvida? Esse delay do YouTube que quebra, né? É, se vocês quiserem mandar dúvidas pelo WhatsApp também, eu não sei se. Eu acho que eu já coloquei. Acho que eu não estou no grupo da maratona. Mas. Por mim tranquilo. Thaís também estava ok. Não, beleza então. Bom, então é isso. Para esse problema foi isso, sabe? Espero que vocês tenham gostado. Vou separar depois mais um problema para a gente resolver amanhã. Mas assim, a grande sacada disso é achar essa relação desse problema é achar essa relação de recursão aqui, né? Que não é, acho que vai. Acho que depois que você vê a primeira vez, ela fica mais fácil de identificar. E também essa questão aqui que o cachê dele era bem alto, né? Então o, isso dava problema se você está programando em C++ e está usando inteiro, né? Mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima.